último princípio é o princípio do gênero. O gênero está em tudo, tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. No plano físico, o princípio de gênero se manifesta com sexo, homem e mulher. Mas nos planos superiores assume formas mais elevadas. Esse princípio opera sempre tendo em vista a geração, regeneração e criação. Toda a criação tem dois gêneros, as duas energias masculina e feminina. Bom, como nós vivemos aqui num mundo de matéria, mundo material, mundo físico, então nós só conseguimos entender o feminino e o masculino como homem e mulher. Mas a energia feminina e energia masculina não quer dizer que a energia do homem é a energia da mulher. Nós podemos sentir os efeitos, sentir a energia feminina e podemos sentir, sendo mulher, sentir energia masculina, e sendo homem, sentir energia feminina. Essa energia, ela independe do sexo, ela é útil para a criação de algo. Quando Deus está criando a coisa, Ele está usando as duas energias, a energia masculina e a energia feminina. Nós podemos fazer isso também na hora que estamos criando. A energia masculina nós sempre associamos mais com o agressivo, com mais amplo, a visão mais ampla das coisas. E a energia feminina é a mais delicada, nós associamos com a energia mais delicada, a energia mais detalhista da coisa. Então, quando nós estamos desenvolvendo um trabalho, por exemplo, se é um trabalho braçal, nós podemos usar com mais força essa energia masculina, que é a energia, nós associamos mais com a energia da força. Isso nós estamos desenvolvendo um trabalho mais delicado, um trabalho que exige mais concentração, mais detalhe. Nós podemos deixar fluir, no caso, deixar fluir a energia feminina para que nós consigamos desenvolver esse trabalho que exige mais detalhe. Então, o tempo todo nós estamos trabalhando sem perceber com esse princípio do gênero, utilizando a energia masculina e a energia feminina, sem ser homem ou mulher. Independente de ser homem ou mulher, nós trabalhamos o tempo todo com essas duas energias. Bom, aqui encerra os princípios, mas não encerra o livro. Então, o livro ainda continua. Ele, nessa versão que eu tenho aqui, a edição definitiva e comentada, ele ainda tem um acréscimo aqui, que é as 7 leis cósmicas. Então, além do Kybalion, nessa versão daqui, ainda tem as 7 leis cósmicas. Então, dando seguimento aqui, nós podemos ver o seguinte: o universo é mental. Como Deus poderia criar o universo? Bom, muito questionamento que é feito é assim: se Deus é imaterial, como Ele pode criar um mundo material, né? Surge muito essa pergunta assim para as pessoas quando começa a pensar nisso, né? Um Deus imaterial criando o mundo material. Bom, para começo nós podemos entender o seguinte, que a nossa medida, a nossa capacidade de medir as coisas é muito limitada. Então, nós temos um certo limite para medir coisas grandes, como temos limite para medir coisas pequenas. Então, coisas infinitamente grandes nós não medimos. Nós não temos medidas para medir, nós não conseguimos medir, não temos capacidade para medir. E coisas infinitamente pequenas, nós também não temos capacidade de medir e nem temos conhecimento para medir coisas infinitamente pequenas. Então, isso escapa da nossa realidade. Nós temos um limite de medida entre o pequeno, do menor até o maior. Então, o resto, tudo escapa da nossa realidade. Podemos dizer que entra a presença de Deus, porque Deus ele está nessa área que a gente não cobre, nessa área que a gente já cobre, né? Que é do menor para o maior, limitado. E Deus está além disso, está no infinitamente menor e no infinitamente maior. Nós não temos como dizer que Deus é imaterial, porque se nós só conseguimos medir um limite, então Deus pode ser imaterial, como ele pode ser material, como ele pode ser imaterial. Nós não temos como medir isso, dizer, afirmar isso.
Nós não temos capacidade para dizer isso. Esse é um dos pontos. Então, no texto do livro diz assim: Deus poderia criar o universo a partir de elementos externos a ele. Isso aí no caso ele diz assim, que isso é impossível, pois ele deixaria de ser o todo. Porque no livro, Deus é chamado de o todo. Se ele é o todo, então não existe nada fora dele. E se não existe nada fora dele, ele não pode pegar elementos de fora dele para criar o nosso universo. Poderia criar através da reprodução, também não poderia, porque ele estaria se subdividindo, que não pode ocorrer com a natureza de Deus, e adicionando um novo ser a si mesmo, que é impossível. No caso, poderíamos dizer que Deus se subdividiu e criou o universo. Também não pode ser isso. Deus ele não é divisível. E se ele tivesse subdividido, ele estaria criando um novo ser que deixaria de ser o todo. Seria ele mais esse ser que ele criou. Então ele deixaria de ser o todo. Então também, por subdivisão, por reprodução, Deus não poderia criar o universo. O terceiro modo seria a criação mental do universo. Não estaria usando nada externo a si, nem se subdividindo, nem adicionando nada a si mesmo. Quando diz assim, o universo é mental, pelo pensamento, através do pensamento, Deus pode criar o universo sem acrescentar matéria e sem subdividir a matéria existente. Através somente do pensamento, Deus pode criar o universo. Bom, a outra assunto que fala é a transmutação mental. O termo transmutar vem da antiga arte de transformar metais em puro e ouro, significa mudar de natureza, forma ou substância. Isso a gente já viu anteriormente, a transmutação de um pensamento negativo para um pensamento positivo. Uma vez que o universo é mental, a transmutação mental pode me permitir mudar as energias que formam a matéria e os pensamentos seus e dos outros. Isso a gente já viu também, que através do nosso pensamento nós podemos mudar, inclusive a matéria, nós podemos mudar a matéria. Se analisarmos que aqui não existe nada, tudo isso aqui é uma ideia, o universo que a gente vive aqui, a nossa realidade é uma ideia, nós podemos influenciar na mudança das coisas, transformar um metal em ouro. Na verdade, quando os alquimistas faziam isso, na verdade eles não estavam transformando o metal em si, ou eles estavam mudando um pensamento simples num pensamento bom, num pensamento mais elevado. Essa é a grande transmutação dos alquimistas. Através do uso da energia mental, podemos fazer as transformações químicas em nosso corpo, mudar nosso ambiente, mudar o pensamento e a atitude nossa e dos outros. Então, assim, nós temos uma casa que está com uma energia ruim, uma casa feia, nós podemos mudar isso fisicamente e mentalmente. Mentalmente pela ação do pensamento positivo. E fisicamente nós podemos enfeitar mais essa casa, pintar, limpar, tudo isso nós estamos fazendo uma transformação no ambiente, tanto mental quanto física. A natureza de Deus. Para começar a entender Deus é impossível, pois ele é incognoscível, ou seja, é impossível de conhecer. A gente já viu isso antes. Lembrando que no livro é chamado de o todo. Não existe nada fora do todo, pois de outro modo não seria o todo. Deus é infinito porque não existe nada que o limite. É absoluto porque não existe outra força ou energia igual ou maior. Não existe nada que possa tê-lo criado. É eterno, ou seja, sempre existiu. Temos dificuldade de entender coisas que sempre existiram. Deus é imutável, não está sujeito a mudança. Não existe uma força capaz de operar mudança. Ou seja, uma força maior do que Deus para operar mudança em Deus. Pelo fato dele ser estável, nos proporciona um ambiente existencial estável, também sem rupturas, não sujeito ao desequilíbrio. Então, se o nosso universo existe há bilhões de anos, ou mais, ou sempre existiu, vendo o fato de Deus ser estável. Ele, o Criador estável, consegue criar um ambiente estável. Não é matéria, a matéria se manifesta no universo, então nada pode elevar-se acima de sua própria origem. Ou seja, Deus é material ou imaterial? Nunca vamos saber. Aqui está afirmando que ele não é matéria, porque se ele fosse matéria, ele não poderia criar as coisas imateriais, né? São os pensamentos. Fica a questão, né? Se ele não é matéria, então ele é o quê?
Aí fica o pensamento de cada um. Aqui abre um parênteses. A matéria é sempre algo mensurável, ou seja, que podemos observar, medir e calcular. No entanto, temos uma capacidade limitada de observação, coisa que eu já falei antes. Até pouco tempo atrás, achávamos que o átomo era indivisível. Hoje sabemos que não é. Então, o que um ser material pode criar um universo material, uma vez que não temos ideia se a divisão da matéria é finita ou se a subdivisão é infinita. Ou seja, foi aquilo que eu falei, nossa capacidade de medir as coisas é limitada, tanto para o pequeno quanto para o grande. E nós não temos assim conhecimento ilimitado, nem capacidade ilimitada para medir as coisas ilimitadas, tanto a limitada para maior quanto limitada para menor. A mente infinita de Deus é a matriz do universo. E para concluir o texto aqui, né, e a análise desse livro, que talvez eu até faça depois as 7 leis cósmicas. Não faz parte do livro, quer dizer, faz parte dessa versão, as 7 leis cósmicas. Mas ela é mais ou menos uma repetição do livro. Se para mais adiante eu possa fazer vídeos falando sobre essas 7 leis cósmicas. Mas para concluir, eu vou ler esse pedaço aqui. Diz assim: então podemos concluir que não precisamos ter medo ou insegurança. Somos todos parte integrante da mente infinita de Deus e nada nos pode prejudicar ou intimidar. Ao perceber isso, podemos ver todo o conforto e a tranquilidade que essa constatação nos dá. Ou seja, duas coisas que a gente tem que pensar para concluir. Que uma vez que nós somos criados por Deus, nunca mais na vida nós deixaremos de existir. Nós existiremos infinitamente, para o infinito. Então, essa é uma questão. A outra questão é que nós vivemos dentro de um ambiente criado por Deus, um ambiente, pode dizer assim, controlado, ou seja, nada vai nos atingir de verdade ao ponto de fazer a nossa existência desaparecer. Nós vamos sempre existir e não vai existir nada, a não ser que Deus queira, né? Que possa fazer a nossa existência deixar de existir. Isso é confortante, nós sabemos que vamos estar aqui para sempre, uma vez criado, que nós fomos criados, existimos para sempre, e nada vai poder nos destruir de verdade. E o ambiente que nós vamos transitar, seja nesse plano ou em outros planos, ele também vai sempre existir, porque Deus assim o quer. Se você gostou do nosso vídeo, acompanhe pelas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Clica aí no sininho do YouTube para avisar o YouTube que você gostou do vídeo e ele indicar para outras pessoas. E por hoje é só. Tchau!